Tudo bom, gente? Hoje eu vou fazer um pão, que é o pão de 10 dobras. Eu já tenho ele no meu site. Aliás, eu queria falar do meu site. Vamos lá ver, tem muitas receitas. E essa semana, no início da semana, vai entrar uma categoria Natal, com todas as receitas de Natal que eu já tenho, assim vocês podem olhar e ter ideias, tá bom? Para o Natal. E cada receita que eu for fazendo mais festiva, eu vou colocando lá nessa categoria. Mas deixa eu falar do pão. Então eu vou fazer esse pão, que é o pão de 10 dobras, eu já tenho lá, porém hoje eu vou filmar bem direitinho, porque aquele filme é um filme mais antigo, do início do Instagram, então hoje eu vou filmar direitinho e hoje eu vou fazer não o pão simples, eu vou fazer ele com nozes e azeitonas, para ficar um pão um pouco mais festivo. Então eu acabei de chegar do almoço de domingo, vou fazer agora para servir no lanche do jantar. Demora um pouquinho, mas não precisa de sova, que é a melhor coisa do mundo, não precisa ficar sovando o pão, é uma técnica assim de dar dobras sobre o pão e ele fica um pão super gostoso. Eu vou explicando direitinho os detalhes que tem, tá bom? Vamos lá fazer. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, eu tô usando essa farinha tipo 00, que é uma farinha de pão, tá? Mas se você não tiver, não tem problema, você faz com farinha Renata, a farinha que você tiver em casa, tá bom? Então, aqui eu tenho 500 gramas de farinha, 350 ml de água, temperatura ambiente, que eu já vou colocar, antes eu vou colocar o meu fermento. Então, aqui deixa eu falar sobre o fermento. 5 gramas de fermento, cada pacotinho desse de fermento de pão tem 10 gramas. Eu fui olhar, é uma colher de sopa, tá? Um pacotinho desse. Então aqui, para quem não tem a balancinha, é meia colher de sopa, são 5 gramas. Aí eu vou colocar aqui e vou colocar também 10 gramas de sal. O sal, gente, olha, 10 gramas, ele dá um pouco menos do que uma colher de sopa, dá pra ver, né? Um pouco mais de metade da colher de sopa, tá? São 10 gramas de sal. Então, pronto. Aqui a gente vai misturar agora, primeiro, farinha, fermento e sal, dá uma misturadinha. E aí, vou entrar com a água. Então, eu vou misturar toda a água, temperatura ambiente 350. Claro que dependendo de onde você tá, às vezes a massa pode ficar um pouco mais mole, um pouco menos mole, dependendo do dia. Hoje tá um dia mais frio aqui em São Paulo, mais fresquinho, não é frio. Então talvez ela fique menos mole. Mas não tem problema, o resultado final vai dar no mesmo, tá? Então, aí misturou um pouquinho com a colher, a gente entra com a mão, só para unir e formar uma massa uniforme, tá? A gente não vai sovar, só vai pegar aqui, unir, ela fica uma massa um pouco pegajosa, é assim mesmo, olha, meio grudenta na mão. Mas tem que unir ela para formar uma massa uniforme. Então eu vou apertando, misturando, olha, ela vai pegando toda a farinha do fundo. E já dá para parar. Não precisa ficar sovando. Olha, nesse momento, tá vendo que não tem mais farinha embaixo? Ela já tá ok. Ó, ela tá grudando um pouquinho, não tem problema, é isso, olha. Agora, deixo ela aqui. Vou cobrir com um pano de prato. Cobrir com pano de prato e vou contar 10 minutos. Daqui a 10 minutos eu mostro para vocês como que a gente vai se organizar aqui com o pão. Passados 10 minutos, eu venho aqui no meu pão e eu vou fazer 10 dobras. Então eu pego de baixo para cima uma e vou virando a tigela, tá? 2, 3, a gente vai contando, vai pegando o pão de baixo para cima e vai virando a tigela. Assim, 7, 8, 9, 10. E tem mais uma coisa que eu esqueci. Se deixar a mão úmida, ele não gruda, tá? Que eu esqueci, a partir das próximas eu vou molhar a mão. Agora, olha só. Cobri 10 dobras. Venho aqui no meu papel. O mais fácil é você montar um esqueminha. Deixa eu mostrar bem pra você ver. Olha, primeiros 10 minutos foram com as 10 dobras. Agora eu vou colocar o meu timerzinho, o meu relógio, para mais 10 minutos. Eu vou fazer isso 4 vezes. Depois de 4 vezes, eu deixo 1 hora e aí a gente continua. Aí eu vou bolear, colocar ele na panela, deixo mais um pouquinho e aí a gente vai assar. Então vamos lá por etapas. Fiz o primeiro 10 minutos, cada 10 minutos eu vou mostrando para vocês. Passados 10 minutos, então, vamos lá. Molhei minha mão, olha, só uma molhadinha da água.
E aí vamos lá que aí não gruda. 1, 2, vou virando a vasilha. 3, contando até 10, pegando por baixo. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, tô aqui, cubro de novo. Você pode deixar o pão sempre no lugar mais quentinho da cozinha, tá? Olha, e venho aqui no meu papel e risco os 10 minutos que se passaram. Vamos lá para mais um. Mais 10 minutos, vamos lá. Então, olha, mão úmida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. De novo. Agora, a próxima vai ser a última. Então, cortamos essa terceira. Tem mais uma, tá? Gente, olha, só para mostrar, enquanto ele descansa, eu tô deixando em cima do meu fogão, apesar do forno não estar ligado, mas aqui é um ambiente mais quentinho, tá? Então você coloca assim num ambiente mais quentinho da casa, porque ali no tampo de pedra é sempre mais gelado. Passados 10 minutos, a última vez que eu vou fazer aqui, as 10 dobras, 3, sempre com a mão úmida, tá? Girando a tigela. Pronto. Então, aqui eu vou agora cobrir igual e deixar por 1 hora, quietinho, desse jeito, tá? Daqui 1 hora eu mostro pra vocês. Então, passado 1 hora, o que eu vou fazer, eu vou rechear o meu pão com nozes picadas. Deixa eu só mostrar, deu um pouquinho mais do que meia xícara. Olha só, eu piquei assim grosseiramente, tá vendo? Pedacinhos, pra gente sentir os pedacinhos, tá? E as azeitonas, eu tinha azeitona em casa sem caroço, mas não estavam já cortadinhas. Então, eu mesmo cortei. Primeiro, antes de cortar, eu lavei na água para tirar aquele muito salgado. Aí, sequei com papel toalha, cortei e a gente quer elas bem sequinhas. Por isso que eu deixei aqui no papel toalha. Mas dá certinho meia xícara, tá? Se eu pegar daqui e colocar aqui, vai encher essa meia xícara certinho aqui, tá? Então, eu tenho meia xícara de azeitonas cortadinhas e um pouquinho mais de meia xícara de nozes picadinhas. Azeitonas que estão aqui. E as nozes, tá? Então, vou espalhar aqui a azeitona. As nozes que estão aqui do lado. Olha, pedacinhos, bem pedaçudo. Eu vou colocar todas as nozes, que eu adoro pão com nozes. Pronto. E aí agora a gente vai mexer no pão e vai misturar essas nozes com azeitonas. Pronto. Aí agora é o seguinte, olha, a gente começa trazendo de baixo pra cima, fecha, e do lado, de um lado dá uma esticadinha, vem para um lado, vem para o outro. Aí vem de cima para baixo de novo, aí vou abrir de novo, olha, jogar um pouquinho mais de farinha, ela continua pegajosazinha um pouco. Pronto, ó. A certeza que misturou bem. Tô mais ou menos boleando aqui. Assim, puxa e traz, tá? Puxa e traz. Assim. Agora é o seguinte. Vou fazer uma bola com ele. Deixa eu puxar a farinha pra cá um pouquinho. Ó. A gente puxa e boleia. Leva pra lá na farinha, puxa e boleia, que aí ele fica bem redondinho, tá? Puxa e boleia. Olha, aqui tá ok, prontinha. Fica com as azeitoninhas, nozes aparecendo, não tem problema. Aqui, deixa eu falar da minha panela. Eu tenho uma panela de ferro e eu coloquei aqui um papel antiaderente. Deixa eu mostrar aqui que eu tô usando. Eu descobri esse Dover, que é um papel antiaderente. Foi um seguidor, o Pontes, né, que me falou.
E aí eu comprei e tô adorando. É um papel antiaderente. Se você não tiver, você simplesmente coloca um papel manteiga e joga um pouquinho de farinha no fundo ou espreia com desmoldante, tá? Para ter certeza que o pão não vai grudar aqui. Então a gente pega o pão, coloca aqui, tampa e vamos deixar mais 40 minutos. Assim, descansando. Deixa eu mostrar aqui minha listinha, olha. Passou 1 hora, agora eu bolei o pão, coloquei na panela com papel e tampei, e agora eu vou esperar 40 minutos para poder levar para assar. Passado 1 hora, olha aqui como ele cresce, fica lindo o pão, tá? Então agora eu vou virar, tirar ele daqui, pôr numa bancada enfarinhada, tá? Olha, vou pôr ele pra cá, essa massa, virar aqui na bancada. Ok. Ui, gruda, né? Tá bem grudando assim, mas é assim mesmo, tá? A massa fica bem grudando. Então agora é o seguinte, tá aqui. A gente vai abrir ela um pouco, olha, se quiser, como ela tá grudando, pode até passar um pouquinho de farinha a mais, olha, dá uma jogadinha de farinha para ela ficar um pouco mais fácil de manusear, tá? Jogar um pouquinho de farinha embaixo, olha. Agora eu vou abrir, dar uma espalhada com a mão, abrir, porque eu quero colocar as minhas azeitonas. Agora eu vou começar a puxar e fazer umas dobras nela, olha, trago, faço umas dobras, vou dobrando, não tem problema que rasga, porque depois a gente vai, olha, depois que eu fiz as dobras, as nozes vão se misturando aqui no pão, não tem problema. A gente vai agora dar uma virada aqui, como se fosse um rocambole. Pronto. Agora é o seguinte, ó, mais farinha, só para ter certeza que não gruda. E eu vou fazer mais uma vez esse mesmo processo de dobrar um pouco mais para ter certeza que vai misturar a minha azeitona e tudo e tudo. Então vou vir e vou puxar mais uma vez aqui, olha. Você pode fazer quantas vezes quiser. Vou fazer 2. Aqui vou trazendo pra cá. Enquanto a minha panela tá aqui, acabei de colocar aqui, tampei, coloquei em cima do fogão porque o ambiente é mais quentinho e agora eu vou ligar o meu forno no 220 graus. Eu vou pôr 220, o meu até iria um pouquinho mais, mas é no máximo do seu forno, tá? O forno tem que estar bem forte mesmo. Vou deixar no 220 aqui por 40 minutos. Os 40 minutos que o pão vai descansar, o forno precisa para aquecer. É todo esse tempo mesmo, porque quando entra o pão, ele tem que estar bem quente mesmo, tá? Passados 40 minutos, então, ele tá aqui no quentinho, porque o ambiente do forno, o forno tá ligado faz tempo, fazem esses 40 minutos. Então, agora é o seguinte, eu vou abrir a tampa, olha como tá bonito o pão. Vou polvilhar com farinha de trigo, a mesma farinha, porque depois, quando a gente faz o corte, fica bonito, sabe, o polvilhado. Então, aqui, só um pouquinho de farinha por cima. Agora, eu vou pegar a gilete e fazer o corte. Eu vou usar uma lâmina, tá? Assim, eu tenho uma caixinha de lâminas assim para usar com pão, mas você pode usar uma faca bem afiada, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Fazer o desenho que você gostar, eu vou cortar de um lado, vou entrar e fazer uma curva, mais ou menos no mesmo sentido que o pão. E aí, aqui do lado de cá, eu venho e faço assim, olha, 1, 2 e 3, do mesmo jeito que eu fiz da outra vez, que eu achei que ficou bonito, então eu vou fazer igual. Agora é o seguinte, eu vou cobrir com a tampa e levar ao forno, que tá bem quente, por 25 minutos tampado. Depois de 25 minutos, eu vou tirar a tampa e continuar mais 20 minutos, pelo menos, ele assando. Deixa eu explicar para vocês sobre a panela. Eu tô usando uma panela de ferro, tá? Tampada, assim, alta, que o pão cabe aqui dentro.
mas pode ser qualquer panela de cerâmica, ou de vidro, qualquer panela que tenha uma tampa e que possa ir para o forno tampado, porque esse vapor do calor aqui dentro ajuda o pão a fazer a crostinha, ficar bem crocante, sabe, o pão. Então, se você não tem uma tampa que possa ir no forno, porque às vezes a tampa, essa parte é de madeira, alguma coisa você tem que desenroscar, ou o cabo não pode ir, tem que ser uma tampa que possa ir ao forno. Se você não tem, uma outra opção é você colocar por cima uma assadeira para cobrir, por exemplo, uma assadeira de pizza virada para baixo, qualquer coisa para cobrir, para entrar no forno coberto, tá? Pode até cobrir com papel alumínio se for o caso. Então vamos lá, vou pôr no forno. Forno super quente, tampado, vou contar 25 minutos e aí venho tirar a tampa, mostro para vocês. Só para mostrar aqui a minha listinha que a gente está seguindo, passaram os 40 minutos, eu polvilhei e cortei e pus para assar. Então agora, pronto. 25 minutos depois, eu vou voltar, olha, tirei a tampa e volto pro forno, deixo aqui, né? Mais 20 minutos pelo menos, até ele ficar bem douradinho, eu venho olhar e falo para vocês. Passados 20 minutos, então, despertou, olha como tá lindo. Eu vou tirar aqui do forno, da panela, vou mostrar. Então aqui, olha, gente, ficou lindo o pão. Meu forno tava bem quente, tá? Aqui tá super quente, eu vou tirar ele daqui. Vou passar o pão para uma grade e vou deixar ele esfriar, tá bom? Vai ficar aqui em cima por meia hora, porque aí ele termina de assar lá dentro do miolo. Mas tá, olha, ficou muito bonito. Então aqui, gente, deixa eu mostrar que batendo tem que dar esse barulhinho oco quando a gente bate. E agora, passados 30 minutos, nós vamos abrir para mostrar uma fatia. Tá super crocante, super. E cada forno é um forno, mas normalmente deixar no máximo, na máxima temperatura. Olha que linda, com nozes e azeitonas. Bem bonito o pão, bem crocante, olha.